Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos lá falar um pouquinho sobre um tema, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu vou trazer o Evangelho segundo o Espiritismo para que a gente possa conversar um pouquinho. E esse tema eu escolhi dentro do capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar sobre o homem no mundo? E aí, isso dentro de todas as religiões, como se dá esse processo? Porque a gente vê a Igreja Católica falando, a Igreja Evangélica, a gente vê o Candomblé, a gente vê também alguns umbandistas, a casa espírita, os espíritas falando. Então vamos falar, enquanto aqui na casa de oração, como é visto aí o homem no mundo. E aí, nesse capítulo, é o item 10 que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Não é isso que a gente, quando vai no terreiro de Umbanda, procura, algo que nos auxilie a ver tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida de um outro ângulo, de uma outra forma, e até mesmo mudar todo esse paradigma ao nosso redor de acontecimentos negativos que estão ali, direto a acontecer. Então, quando a gente se ajoelha para falar com o preto velho, ou quando a gente sauda o caboclo, a gente sabe que eles têm uma visão, de tudo aquilo que nos rodeia, uma visão mais profunda de algo que a gente às vezes não está conseguindo visualizar, Então, purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Então, o preto velho, o caboclo, o baiano, o boiadeiro, muitas das vezes, ele vai lançar uma semente dentro de você. E é você o responsável por germinar essa semente. É você o arquiteto do seu próprio destino. Então, tudo aquilo que vai te acontecer, a partir do momento que foi lançada uma semente ali no seu coração, na sua mente, você vai fazer germinar essa semente, dependendo das suas atitudes, como você vai agir ao sair dali daquela casa, Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Então, a espiritualidade não pede, quando pede para você mudar suas atitudes, fazer mais orações, Quando um preto velho diga, firma seu anjo da guarda, firma seus orixás, firma os marungos, firma as entidades, os guias que compõem sua coluna mediúnica. Eles não estão querendo que você viva somente isso, que você viva fora da sociedade. Não, você precisa viver sua vida em sociedade, porque é assim que você vai evoluir. Você precisa viver sua vida com a família, porque é assim que você vai evoluir. Mas para tudo tem que ter tempo. Tem que ter tempo social, para o familiar e para você. E tem que ter tempo para o espiritual. O espiritual sempre em primeiro lugar, você, a família e a sociedade. Então, coloque nessa escala o espiritual, você, a família e a sociedade. Porque aí você consegue levar tudo numa escala satisfatória para que a sua vida, do lado de fora de você mesmo, possa acontecer, Não vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as
com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então foi isso que eu quis dizer. Você precisa cuidar do espiritual, mas você também precisa cuidar do seu eu interior. Você precisa cuidar de sua família, você precisa cuidar de você na sociedade. Então é tudo um contexto junto. Se fôssemos chamados a viver só com o espiritual, não estaríamos encarnados. Se fôssemos chamados a esquecer de nós mesmos, não teríamos um corpo. Se fôssemos chamados para viver só em prol da família, você também não teria como auxiliar sua família se você não cuidar de você e do espiritual. Não tem como você viver em sociedade se você não aprendeu a viver o espiritual, não aprendeu a viver dentro de você, não aprendeu a viver com a sua família. Então, perceba que um depende do outro, né? Então, a gente precisa entender esse contexto para saber viver do lado de fora do terreiro de Umbanda, para saber viver do lado de fora da igreja, do lado de fora do barracão. Você precisa entender que tudo é um contexto, vida é isso, é um contexto amplo, e não você se isolar, né? Foste chamado a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrastes. Então, você foi chamado a conviver com vários tipos de pessoas, vários espíritos diferentes um do outro. É assim que se dá o processo de evolução, né? Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. Então, a felicidade do jovem, a ver tudo lá fora, a partir do momento que alcança a maioridade, né? Ou que alcança a idade da pré-adolescência. Então, ele começa a visualizar tudo de forma diferente. E é o momento que se tem que ter mais contato e mais conversa com o adolescente, né? Com aquele jovem que deixou a idade de jovem e agora entrou na forma adulta. Você deve continuar a orientá-lo, né? É assim que ele vai viver lá fora, mas ele precisa da base, que é o espiritual, que é o pai e a mãe, né? O exemplo do pai e a mãe tentando se direcionar no mundo, né? Se direcionando no mundo, e a família vai ser sempre a base para que ele saiba viver lá do lado de fora, né? Essa é a maior herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, né? Então não é virtuoso você ser só severo com você mesmo, severo com a família e com os amigos, né? É em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Então você não tem que repelir o passeio, né? A festa, desde que tenha tudo em equilíbrio. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Então você peça, meu Pai, hoje eu vou numa festa, eu peço a vossa proteção, eu peço que meu anjo da guarda, meu santo anjo de guarda, possa me guiar, me proteger, me orientar, que os guias que acompanham minha coroa mediúnica possam me direcionar nessa festa, para que eu possa agir de forma correta como uma verdadeira pessoa digna de ser chamada filha de Deus, né? E que eu possa entender todos aqueles que eu vou encontrar pelo caminho, levar as luzes benditas do que eu sinto que emana de vós a todos os meus irmãos de jornada, né? Então, você vá à festa, vá se divertir, vá conversar, interagir com as pessoas. Você precisa disso para viver no mundo, né? Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem sucedida, seja sua bênção para a obra terminada, né? O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então, em tudo, dai graças, mas vai viver, né? Eu preciso viajar. Você vai conhecer lugares novos. Senhor, abençoa essa viagem, para que eu possa encontrar pessoas novas e levar o seu sagrado nome para quem precisar, né? De um ombro amigo, de uma palavra que eu sei. Levar a sua luz onde quer que eu vá, né?
perfeição está internamente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior, né? O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Então, que a gente pare para pensar nisso, né, meus irmãos? Deixa eu tomar uma água. Que a gente pare para pensar nisso. Aquele que vive só para si, só para sua religiosidade, nos dias atuais é um egoísta. Ele tem que vivenciar, né, a caridade com os irmãos de jornada com quem ele foi chamado a conviver. O preto velho poderia ficar lá no plano espiritual pensando só em si, em tudo o que sofreu quando esteve numa roupagem de escravo, e não mais querer vir praticar a caridade. O caboclo poderia lembrar de quanto, né, os brancos fizeram dele escravo, né, menosprezaram a vida na natureza que ele teve e se recusaram em fazer a caridade. Mas não, eles não pensam só neles. Alcançaram um grau de evolução e hoje vem a nossa amada Mãe Umbanda praticar a caridade, praticar o amor, né? Então, que a gente consiga entender isso. Eles não ficam lá no cantinho, na colônia espiritual que moram para somente vivenciar o bom e o tranquilo. Não, eles vêm passar aqui na nossa atmosfera pesada, densa, das negatividades que criamos. Esse é o caminho que eles vão ter também para evoluir, né? Então, que a gente consiga entender isso. Não imagineis, pois, que para... Desculpa, gente. Não imaginei, pois, que para viver em comunhão constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, ainda uma vez. Sede felizes, segundo as necessidades da humanidade. Mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ofender a Deus, né? Os sagrados orixás, ofender os guias de Umbanda. Que você não faça nada que ofenda ao divino, ao sagrado. Ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem, né? Que são os guias espirituais. Deus é amor. E aí eu digo, orixá é amor, né? E abençoa aqueles que amam santamente. Essa mensagem, né, veio de um espírito protetor, né? Eu não sei falar francês, gente, mas está escrito aqui, Bordeaux, 1863, né? Essa mensagem. Então, você é um bandista? Paula, é errado eu ir num churrasco e comer carne? Não é errado, né? Mas, logicamente, um bandista ele segue um preceito, né? Nos dias de trabalho. A carne é a energia de um animal, que se misturada à sua, contamina a sua energia e quando você chegar para o trabalho, você está doando a sua energia e a energia daquele animal. Então, você não está com energia pura para o trabalho. Então, é por isso que não comemos carne. Não é porque, é porque matou um animal, então eu não posso comer. Não é isso, né? A bebida. Se você vai trabalhar com a bebida, né? Se você bebeu e vai para trabalhar, o que vai acontecer é que todas as suas energias se alteram, né? E aí você não está ali doando uma energia pura. Não vai receber algo puro como deveria receber, né? É a mesma função de você não poder dirigir se você beber, entende? Porque você não está sozinho ali, né? As energias estão difusas, né? Você não discutir. Quando você discute, você tem um desentendimento com alguém, você pega essa energia,
né? E negativa ela. Como você vai trabalhar negativada, né? Então, exceto se você conseguiu reconhecer esse erro, né? E se doou para o trabalho, aí é uma outra questão. Então, sim, né, e não coma carne. Relação sexual é a mesma coisa, não é porque o sexo é sujo, mas é porque você entra numa troca energética com seu parceiro ou a sua parceira, e aí a sua energia também não está pura. Então perceba que não tem nenhum sentido de mal. Lógico que aquele que se embriaga, né, lógico que ele tende a ter muita coisa negativa emanando ali. Então, é, quando você vai a uma festa, se você não bebe, se você é luz naquele lugar, se você transmite paz, não se contamina, né, energeticamente, no dia seguinte, você ir trabalhar não tem problema, né? Mas também depende do lugar onde você foi nessa festa. Se você foi numa festa onde a droga e o álcool em excesso causaram confusões, né? Você em algum momento ficou com medo, você ficou reticente, você ficou, sabe, soberbado, chegou em casa com uma energia muito pesada, muito densa, não tomou um banho de erva, não dormiu a noite direito. Aí você vai no outro dia para trabalhar, incorporado no terreiro de Umbanda, ou para cambonar um guia espiritual, ou para tocar o atabaque, a sua energia se alterou porque você se contaminou no ambiente onde você esteve. Embora você não tenha bebido, embora você não tenha usado álcool nem drogas, embora você não tenha agido de forma insana num relacionamento sexual naquela festa profana, embora você não tenha discutido nem brigado com ninguém, mas o medo desequilibrou suas energias, então você também não está apto para esse trabalho. Entenda? Entenda como que é prejudicial quando a gente, né, entra num trabalho e não para pensar, né, naquilo que a gente realizou, naquilo que a gente fez, né? Então, a mensagem é essa: você vai numa festa, as condições da festa, mas a forma com que você reagiu com os acontecimentos ali é que vão dizer se você pode ir para casa de axé ou não, né? Mas, vamos lá, eu posso viajar e no dia seguinte voltar a ir trabalhar? Pode. Você tem todo o direito de viver a vida, né? Eu preciso doar tudo que eu tenho para trabalhar? Não, não vivemos num tempo como esse. Você pode auxiliar as pessoas dentro das suas condições de vida, né? Você precisa estar bem para ter condições de auxiliar alguém, né? Você não está vivendo lá e nem com a necessidade de Francisco de Assis, que doou tudo que tinha, ficou somente com a roupa do corpo, né? Você não está vivendo nessa época, né? E agora, se você pode auxiliar com 1, 2, 5 reais, 10 reais, auxilie, né? Aquele que chegou no sinal, Dona Rosa Vermelha, deu uma lição muito grande para a gente, ensinando que a gente vai negar algo para alguém que de repente vai pegar aquele dinheiro e vai usar uma droga, mas para não se matar, para não matar alguém. Então ele causou um mal, causou, se drogando, mas não se matou, não matou alguém. Ah, mas ele está se matando aos poucos. Sim e não. Porque se ele para de usar a droga, de repente ele consegue uma precatória e continua a viver e começa a fazer tudo diferente. Eu já vi muitas pessoas fazendo diferente depois de ser usuário de droga. Então a gente nunca sabe o amanhã de ninguém. A gente nunca pode dizer. Existem pessoas com doenças terminais que se curam, sabe? Que seguem uma vida de muita luz, de muita paz, né? Auxiliando as pessoas. Então, faça você a diferença, saia no mundo, viva, mas viva com equilíbrio, viva com paz, com amor, doando luz aonde quer que você vá. Mas seja um homem e uma mulher, um jovem, uma criança no mundo, levando paz, amor, caridade, compaixão e muita luz a todos os irmãos de jornada. Então é isso, meus irmãos. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.